CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. E agora chegou a vez do CBN Direito. CBN Direito. Vamos falar hoje, sempre nas terças-feiras, temos o quadro CBN Direito, em que a gente ouve um especialista em diversos assuntos do direito. O nosso entrevistado hoje é o Clélio Chiesa, advogado tributarista, professor, profissional com larga experiência no mercado, que vai falar sobre direito tributário, as reformas que estão sendo debatidas e também o papel do advogado nesses tempos, de pandemia, especialmente quanto a esse setor tributário. Clélio Chiesa, muito bom dia, seja bem-vindo à Rádio CBN. Bom dia, é um prazer enorme de falar contigo novamente. Já fazia um tempo que a gente não se falava, né, Clélio? Pois é isso aí. É um grande prazer. Está escondido por conta da pandemia. Exatamente, essa pandemia aí tirou o ritmo um pouco, nós estamos aí, tá confusão, né, Ginês? É verdade, Clélio. Mas é um prazer ter você aqui na Rádio CBN, no quadro CBN Direito, e eu quero começar falando contigo, a questão do direito tributário. Talvez nunca como nesse momento tenha sido tão usado, tão necessário, E como tem sido o trabalho da questão tributária nesses tempos de pandemia, as empresas com novas demandas, desafios e, claro, necessidades, Clélio? Então, nós estamos, de fato, mergulhados aí numa situação difícil por conta da própria pandemia e que, claro, se agravou bastante, principalmente para as empresas e para aqueles que desenvolvem uma atividade econômica, porque o sistema já vinha apresentando problemas, então a sobrecarga tributária, as queixas que nós tínhamos em relação às dificuldades do desenvolvimento da atividade econômica por conta do peso tributário, com a queda das vendas, com as questões das restrições decorrentes da pandemia, esse esfriamento da atividade econômica, isso, com certeza, trouxe, mais dificuldades ainda. Então, estamos todos nós em busca de soluções, procurando amenizar, porque, por um lado, o Estado precisa, eu digo Estado, União e municípios, evidentemente, de receita, porque nós temos que custear os nossos serviços públicos, nossos investimentos. Então, não é fácil também desonerar, ou seja, não basta, não é só uma questão de abrir mão de receita. O problema é que, se abrir mão de receita, nós não teremos recursos para pagar as despesas, mas, por outro lado, também o sufocamento das empresas e da atividade econômica de um modo geral, os prestadores de serviço e outros, é evidente que também leva a uma crise, e essa crise ainda maior, ou seja, acaba cessando a receita, a fonte. Então, estamos todos nós aqui em busca de uma série de medidas. Você pode ver que medidas foram tomadas tanto no âmbito federal como nas outras esferas, numa tentativa, por exemplo, entre outras medidas que foram tomadas, foi o diferimento, então, ou seja, em termos práticos, para pagar depois a dívida tributária, o que, a meu ver, também alivia, mas não tanto. E veja, nós tínhamos uma perspectiva de que essa crise, essa pandemia passaria breve, que logo nós voltaríamos à atividade econômica, e isso não está acontecendo, ela está se alongando. Então, isso, na verdade, eu acho que nós temos que repensar, e veja que as dificuldades são tantas que nós temos até a ponto de instituições que sempre criticaram, por exemplo, determinados institutos, como o Refis. Hoje nós vemos entidades de classe dos auditores defendendo que se faça um Refis. Mas por quê? Porque eles também percebem que não adianta, é uma engrenagem. As empresas precisam produzir para gerar riqueza e, com isso, ter dinheiro para pagar o fisco também, Então, Ginês, nós estamos mergulhados nessa engrenagem com essas dificuldades todas que nós estamos enfrentando, Exatamente. Você citou, Clélio, a questão do sufocamento, do setor tributário, e mesmo nesse auge, vamos dizer, auge da pandemia, em que as mortes permanecem, a incerteza parece que fica cada vez maior em relação ao futuro, mas o ministro Paulo Guedes tem dito e diz estar confiante de que a reforma tributária ainda pode ser analisada pelo Congresso este ano e pode ser aprovada, até como um fator importante para a retomada econômica. Qual que é a sua visão, Clélio?
Então, estamos nós nessa expectativa, né, Inês? Porque nós temos o seguinte, antes da pandemia, desde o ano passado e este início de ano com bastante intensidade, existem algumas propostas de reforma tributária bastante avançada, né? Elas não foram construídas da noite para o dia. Então, hoje se pensa em uma alteração bastante significativa do sistema tributário, em especial no que diz respeito ao setor de consumo, né? E quando eu digo isso, eu digo na área de serviços e principalmente na compra e venda de mercadorias, que a reforma vai agora, nesse primeiro momento, incidir sobre isso, PIS, COFINS também, né? Mas a ideia, de um modo geral, é o seguinte: não penalizar, né, gente? Nós temos que acabar com alguns vícios do nosso sistema, que é, por exemplo, tributação acumulada, esse problema de que você trabalha com a dualidade de serviço e mercadoria e você nunca sabe se é serviço ou mercadoria. Isso gera uma dificuldade enorme para as empresas quando estão na atividade. Elas pagam ISS, vem o fisco, cobra ICMS, cobra ISS, paga ISS, cobra ICMS. Então, isso vai gerando muita dificuldade de funcionamento. E nós temos que pensar que nós precisamos trabalhar junto, governo e empresas, e isso é fundamental. E quando se propõe essa reforma já era, penso eu, para estar aprovada, ou pelo menos próximo disso, ou seja, mas veio a pandemia, tivemos esse travamento, e Paulo Guedes vem defendendo isso. Eu acho que isso é importante. É inegável que nesse momento nós precisamos de uma reforma tributária, nós precisamos reduzir a carga tributária, nós não podemos ter um sistema como nós temos hoje, por exemplo, que penaliza quem dá empregos. Veja, eu tenho uma tributação sobre a folha pesada, então como é que eu posso botar mais empregos? Agora deram um alívio, mas esse alívio é pequeno. Eu acho que nós temos que acabar com essa tributação dessa maneira, né? Nós temos que, veja, numa época de pandemia terrível, não conseguindo vender quase nada, e você tem que pagar antecipado, você tem que pagar por substituição tributária. A substituição tributária para frente nada mais é do que uma cobrança antecipada dos tributos que você tem que pagar sobre os produtos que você vai vender. Então, existem alguns problemas que precisam ser afastados do sistema tributário, né? E como eu disse, e além disso, né, Dinei, nós temos esse momento que, além dessas dificuldades, eu acho que nós temos que efetivamente aí analisar a situação de cada empresa e eventualmente até recorrer ao judiciário para tomar medidas específicas para que elas possam manter os seus negócios em funcionamento, pelo menos até ter uma retomada do crescimento, né? Exatamente, Clélio. Agora, a gente vê também o governo federal, né, com várias medidas emergenciais, né? Vamos citar como exemplo o auxílio emergencial para quase aí 65 milhões de brasileiros. O governo anunciou 5 parcelas, né, está pagando a terceira parcela para boa parte da população. Agora, esse dinheiro, de alguma maneira, o governo vai querer recuperar lá na frente. A gente pode, nesse momento, esperar um outro tributo, né? A gente já está até ouvindo falar aí, aí eu cito novamente o ministro da Economia, Paulo Guedes, querendo criar algo parecido com a CPMF para poder recuperar fôlego financeiro? Como eu disse, na verdade não tem mágica, né? Nós vamos ter que, eu acho que talvez até possa surgir um novo tributo nesse sentido. Essa história de que a nossa velha conhecida CPMF, algo parecido, ela vai e volta, é uma assombração que vem em quando ela reaparece, né? Sem dúvida nenhuma, porque é um tributo que, nessa sistemática de tributar as operações financeiras, ele tem uma alta incidência, ele dilui isso na cadeia, ele é um tributo que fácil arrecadação, baixa sonegação, enfim, quase zero. Então, não sei se zero, mas enfim, nós temos um tributo que atrai bastante, sabe? E nós tivemos também uma cogitação aí de se criar um imposto sobre grandes fortunas, que na verdade ele estava querendo surgir como uma hipótese de empréstimo compulsório sobre as grandes fortunas, mas também não foi criado até hoje, né, Ginês? Você vê que nós temos a previsão desde 88 para se criar, por exemplo, um imposto sobre grandes fortunas, e ele não saiu. Então pode ser que agora ele apareça. Realmente, o problema está se fixar quais são esses critérios, né? É que no Brasil, nós sofremos tanto com o impacto dessa carga tributária, esse emaranhado que nós temos, essa dificuldade de saber o que nós temos que pagar, porque não é só o problema do peso da nossa carga tributária, nós temos também a indefinição do que pagar, quando pagar, quem deve pagar. Então isso cria um tumulto no sistema que prejudica. Imagina o que o empresário quer produzir. Ele quer saber exatamente, se ele vai vender um produto, ele tem que saber quanto é que representa a carga tributária geral no produto dele. Às vezes nós temos dificuldade disso. Então nós precisamos resolver esse sistema. O sistema precisa ficar mais simples, ele precisa ficar mais transparente, porque é fácil se dizer essas palavras, né, esses princípios,
mas eles não estão sendo aplicados, o sistema não permite isso, o sistema ele causa esse caos, né, que além do peso, eu ainda estou mergulhado numa situação de incerteza. Isso prejudica o desenvolvimento enormemente, sabe, Inês? Ô Clélio, até pegando carona aí na sua fala, voltando para o campo prático, né, imediato nos dias de hoje, vamos pensar aí um empresário com dificuldades por conta da pandemia, né, de adiar pagamentos, adiar impostos, né, que você mesmo falou que são medidas paliativas que lá na frente vão ter que ser resolvidas, né? Qual que é a melhor postura nesse momento? O advogado tributarista, que é a tua especialidade, pode ajudar nesse caso de empresas, famílias, pessoas, até de certa maneira para se proteger, né? Porque não basta ter que pagar, às vezes pode se complicar lá na frente, né? Exatamente. Eu acho que nós temos, assim, teríamos que analisar a situação de cada empresa e, eventualmente, como eu disse, tomar algumas medidas pontuais, recorrer ao judiciário para isso, porque é evidente que nós somos pegos de surpresa, né, com uma crise tão aguda que ninguém esperava, uma situação inesperada e que a legislação, evidentemente, muitas vezes não acompanha, e o que o fisco faz é aplicar o que existia de legislação. Ele não pode fugir disso, né, a questão da legalidade. Mas eu acho que dá para tentar se analisar e fazer um plano de ação para pelo menos passar um certo período e cruzarmos essa fase difícil que nós estamos vivendo. Agora, Inês, não dá para uma crise, por exemplo, como nós estamos vivendo, e normas tributárias fixando multas de 75%, 150%, né, pela inadimplência, pela impontualidade. Então, é por isso que até categorias de representantes do fisco estão hoje defendendo um tratamento diferenciado para esse período. O que eu coloquei para eles quando nós fomos discutir isso, que, na verdade, eu acho que é muito bom que eles façam dessa maneira, por exemplo, eliminar as multas, os juros, tentar fugir do peso por conta dessa inadimplência, mas também nós temos que pensar que a crise não é de agora, ela vem se arrastando há bastante tempo. Então, acho que nós temos que olhar para o todo. E se nós queremos não adianta nós fechar as empresas, forçar um pagamento de elevadas multas, que isso vai levar, na verdade, a uma crise ainda maior. Então, eu acho que é a hora, além dessa reforma tributária que está ainda em andamento, eu acho que o governo vai ter que pensar seriamente em tratar de um programa de recuperação para tratar do passivo que existia, o passado, e esse atual que está surgindo. Inevitavelmente, eu acho que, ainda que contrário, que muitos criticam, mas nós vamos ter que recorrer a uma desoneração de multas, juros e tudo mais, e buscar uma recuperação efetiva de parte desses créditos que estão para trás, daquilo que é possível se recuperar, e não penalizar. Ou seja, você já está em dificuldade, imagina, Ginês, você para de pagar porque você não consegue pagar, e te aplicam 75% de multa, 150% de multa, aí que você não vai pagar mesmo, né? Aí fica mais inviável do que já está, né, Clélio? Mais inviável. Por isso que aí medidas judiciais e outras que nós precisamos tomar, e até por conta dessa pandemia, eu acho que podem auxiliar as empresas a passar por esse momento, né? E assim, até o modo de comprar, como, isso tudo em termos de organização e planejamento, não o planejamento às avessas, mas o planejamento dentro do que a legislação permite, evidentemente, mas eu acho que dá para se pensar assim e montar alguma coisa que seja pontual e que possa atender o empresário, porque eu acredito que todos nós estamos sensibilizados, o próprio judiciário, o próprio governo, né, que evidentemente que eles não têm interesse nenhum em sair fechando empresas. Acontece que há que se aplicar a lei do que ela está prevista hoje. Então pode ser que, e de fato hoje está acontecendo, é um descompasso. Por isso que o Congresso nesse ponto acho que tem que agir rápido e nós precisamos de fato pensar num programa, não basta um refis. Eu penso assim, uma das propostas que estão tramitando, nós vamos fazer um refis para atender as dívidas que surgiram depois da pandemia, no início dessas restrições que nós tivemos. Eu penso que não, porque nós já tínhamos um problema anterior, tanto que a reforma tributária não é de hoje, essa que está tramitando e está avançada, ela vem sendo discutida há muito tempo para trás. E também a reforma era importante nisso, que ela vem alcançar fatos novos que não estão sendo tributados ou que nós temos dificuldade de tributar hoje. Esses meios eletrônicos, esses produtos digitais que nós chamamos, cresceram muito. E nós temos que dar um tratamento para eles. Eu acho que todo mundo que está produzindo riquezas e ganha tem que pagar também, né? Então, não estou defendendo a tributação dos meios, mas eu estou dizendo o resultado que você obtém com esses meios. Quanto não são as compras, as vendas e os negócios que não se faz hoje pela internet? Né? Nós podemos desonerar a internet, não precisa pagar nada. Nós vamos cobrar daqueles que estão ganhando com isso, né? Exato. Clélio, eu agradeço muito a sua entrevista aqui no CBN Direito. Muito obrigado. Tenha um ótimo dia.
Eu que agradeço, viu? Muito obrigado pela oportunidade. Sempre que quiser, estou à disposição aí. E saindo medidas novas, como por exemplo essa aí, que uma coisa que talvez não tenha mencionado, eu acho que mencionei rápido, né? Hoje nós temos aí, entre outras legislações inovadoras, a lei da transação, né? Do controle legal. Então esse aí também permite você renegociar suas dívidas. É um caminho também, viu? Para quem tem dificuldades, eu acho que a lei dessa lei, ela ajuda nesse sentido, sabe? Vamos conversar logo sobre esse assunto. Obrigado, Clélio. Combinado, um grande abraço, viu? Tudo de bom. Muito obrigado. A todos. Eu conversei com Clélio Chiesa, advogado tributarista, foi o participante hoje aí do nosso quadro CBN Direito. 9h59. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas.